Fala galera, bem-vindos ao Ali Explica, o seu canal onde a gente mergulha fundo no mundo dos filmes, séries e tudo que envolve entretenimento de verdade. Hoje eu trouxe um review especial de Black Widow, um dos filmes mais aguardados do universo Marvel, que finalmente coloca a Natasha Romanoff no centro da história. Nesse vídeo, eu vou te contar o que realmente funciona no filme, os pontos fortes, as falhas e, claro, se ele realmente vale o seu tempo. Será que essa despedida da Viúva Negra entrega emoção, ação e profundidade como prometido? Ou fica só na fórmula básica da Marvel? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo, porque aqui no Ali Explica a gente vai além do básico e explica tudo de um jeito simples, direto e sem enrolação. Bora começar! Black Widow é um filme do universo cinematográfico da Marvel, que se passa principalmente entre os eventos de Capitão América, Guerra Civil, e Vingadores, Guerra Infinita. A história acompanha Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, enquanto ela enfrenta fantasmas de seu passado e revela segredos obscuros ligados à sua origem como espiã treinada pela temida Sala Vermelha. A narrativa começa em 1995, em Ohio, nos Estados Unidos, onde Natasha e sua irmã, Yelena Belova, vivem com seus pais, Alexei Shostakov e Melina Vostokov. À primeira vista, eles parecem uma família comum, mas logo é revelado que são agentes russos infiltrados em solo americano. Quando sua missão termina, eles fogem do país e retornam à Rússia, onde Natasha e Helena são separadas e enviadas para o programa de treinamento da Sala Vermelha, uma organização secreta que transforma jovens garotas em assassinas altamente treinadas, conhecidas como Viúvas Negras. Avançando para o período pós-Guerra Civil, Natasha está fugindo do governo após violar os acordos de Sokovia. Ela se esconde em um local remoto na Noruega, tentando permanecer fora do radar, enquanto lida com sua própria solidão e culpa. Nesse meio tempo, Yelena está em uma missão para libertar uma viúva negra que havia se tornado independente após ser exposta a um misterioso pó vermelho. Durante a operação, Yelena entra em contato com um antídoto e descobre que as viúvas ainda estão sendo controladas mentalmente pela Sala Vermelha, liderada pelo enigmático Dreykov, que Natasha acreditava ter matado anos atrás. Yelena decide enviar o restante do antídoto para Natasha, na esperança de que ela possa ajudá-la a destruir a Sala Vermelha de uma vez por todas. Quando Natasha recebe o pacote, ela é atacada por um implacável assassino, conhecido como Taskmaster, um combatente misterioso, capaz de imitar perfeitamente os estilos de luta de qualquer adversário. Após uma perseguição intensa, Natasha consegue escapar e decide encontrar Yelena. As duas se reencontram em Budapeste, uma cidade com grande significado para Natasha. Lá, elas confrontam seu passado e compartilham suas experiências traumáticas na Sala Vermelha. Yelena revela que, ao contrário de Natasha, ela nunca teve escolha, foi completamente controlada durante toda a sua vida. Natasha, por sua vez, carrega o peso da culpa por suas ações anteriores, incluindo o sacrifício que fez para tentar matar Dreykov, que envolveu a morte de uma jovem inocente. Determinadas a acabar com a organização, Natasha e Yelena decidem reunir sua antiga família. Primeiro, elas libertam Alexei, também conhecido como Guardião Vermelho, de uma prisão russa de segurança máxima. Alexei é uma figura excêntrica e nostálgica, que ainda se orgulha de seu passado como super-soldado soviético. Apesar de suas falhas como pai, ele demonstra certo afeto pelas duas jovens. Em seguida,
o grupo localiza Melina, que ainda trabalha para a Sala Vermelha. Inicialmente, parece que Melina trai Natasha e Helena, ao alertar Dreykov sobre sua localização. No entanto, é revelado que tudo fazia parte de um plano elaborado para infiltrar Natasha na base aérea secreta da organização. Essa base é uma instalação altamente avançada que permanece escondida nos céus, fora do alcance das autoridades. Ao chegarem à base, Natasha confronta Dreykov e descobre a verdade por trás de Taskmaster. Trata-se de Antonia Dreykov, filha de Dreykov, que foi gravemente ferida na explosão causada por Natasha anos antes. Para salvá-la, Dreykov a submeteu a um experimento que a transformou em uma arma viva, controlada mentalmente e desprovida de vontade própria. Natasha tenta lutar contra Dreykov, mas descobre que não consegue atacá-lo diretamente, devido a um mecanismo químico implantado em seu sistema, uma espécie de bloqueio que impede qualquer ação violenta contra ele. Usando sua inteligência, Natasha quebra o próprio nariz para interromper o sentido olfativo e anular o efeito da substância, permitindo que ela enfrente Dreykov fisicamente. Enquanto isso, Helena enfrenta Taskmaster em uma batalha intensa, tentando libertá-la do controle mental. Alexei e Melina trabalham juntos para destruir a base aérea, causando o colapso da estrutura. Em meio ao caos, Natasha consegue aplicar o antídoto em Antonia, libertando-a do controle de seu pai. A base começa a cair do céu em uma sequência cheia de ação e tensão. Natasha e Helena saltam no vazio, lutando contra o tempo e a gravidade. Em um momento crucial, Natasha consegue salvar Helena, reforçando o vínculo entre as duas como verdadeiras irmãs, apesar de seu passado fabricado. Após a destruição da Sala Vermelha, as viúvas sobreviventes são libertadas do controle mental, incluindo Antonia, e Helena assume a missão de liderá-las em busca de um novo propósito, enquanto Natasha decide continuar sua jornada sozinha. No final do filme, Natasha se prepara para enfrentar as consequências de suas ações e ajudar seus antigos aliados. Ela recebe um quinjete de um contato misterioso e parte para ajudar Steve Rogers e os outros Vingadores fugitivos, conectando diretamente com os eventos de Guerra Infinita. Em uma cena pós-créditos, ambientada após os eventos de Vingadores Ultimato, vemos Helena visitando o túmulo de Natasha, que se sacrificou para obter a Joia da Alma. Uma figura enigmática, Valentina Allegra de Fontaine, aparece e oferece a Helena uma nova missão: eliminar Clint Barton, também conhecido como Gavião Arqueiro, insinuando que ele seria responsável pela morte de Natasha. O filme explora profundamente temas como família, redenção e identidade. Natasha, que sempre se viu como uma assassina marcada por seus erros, encontra uma forma de redenção ao ajudar outras viúvas a se libertarem. A relação entre Natasha e Helena é o coração emocional da história, mostrando que laços verdadeiros podem surgir mesmo em circunstâncias artificiais. Além disso, o longa oferece uma visão mais íntima da personagem Natasha Romanoff, que muitas vezes foi coadjuvante em filmes anteriores do MCU. Aqui, ela assume o protagonismo absoluto, revelando suas vulnerabilidades, traumas e força interior. Em termos de ação, Black Widow apresenta sequências intensas e coreografias de luta impressionantes, especialmente nos confrontos com Taskmaster. O filme também equilibra momentos de humor, principalmente através de Helena e Alexei, com cenas dramáticas que aprofundam o passado dos personagens. No geral, Black Widow funciona tanto como uma despedida da personagem, quanto como uma expansão do universo Marvel, introduzindo novos personagens e abrindo caminhos para futuras histórias.
é um retrato emocionante de uma heroína, que apesar de não possuir supoco. O elenco de Black Widow desempenha um papel fundamental na construção emocional e narrativa do filme, trazendo profundidade a personagens que transitam entre o passado traumático e a busca por redenção. Cada ator contribui de maneira significativa para dar vida a uma história que combina ação intensa com relações humanas complexas, especialmente no que diz respeito à ideia de família, ainda que construída artificialmente. No centro da trama está Scarlett Johansson, que interpreta Natasha Romanoff. Johansson já havia vivido a personagem em diversos filmes do universo cinematográfico da Marvel, mas aqui ela tem a oportunidade de explorar dimensões mais íntimas da espiã. Sua atuação equilibra perfeitamente a frieza calculista de uma assassina treinada com a vulnerabilidade de alguém que carrega culpa e arrependimento. Ao longo do filme, Johansson constrói uma Natasha mais introspectiva, marcada por escolhas difíceis do passado, mas também determinada a corrigir seus erros. Sua presença em cena é magnética, especialmente nas sequências de ação, onde combina habilidade física com intensidade emocional. Ao mesmo tempo, é nos momentos mais silenciosos que sua performance se destaca, revelando o peso psicológico da personagem. Ao lado dela está Florence Pugh, que interpreta Yelena Belova. Pugh entrega uma performance vibrante e multifacetada, trazendo leveza, sarcasmo e profundidade emocional à personagem. Yelena funciona como um contraponto a Natasha. Enquanto Natasha é mais contida e experiente, Yelena é direta, emocional e muitas vezes espirituosa. Florence Pugh consegue equilibrar humor e dor de forma impressionante, especialmente ao abordar o trauma de ter sido controlada mentalmente durante toda a vida. Sua química com Johansson é um dos pontos altos do filme, tornando crível a relação de irmandade entre as duas. Além disso, Pugh injeta frescor ao universo Marvel, apresentando uma personagem que rapidamente conquistou o público. Outro destaque do elenco é David Harbour, que vive Alexei Shostakov, também conhecido como Guardião Vermelho. Harbour traz uma abordagem cômica e ao mesmo tempo melancólica ao personagem. Alexei é um ex-supersoldado soviético que vive preso à glória do passado, constantemente relembrando suas supostas conquistas. No entanto, por trás de sua personalidade exagerada e muitas vezes egocêntrica, há um homem que lida com arrependimentos e falhas como figura paterna. Harbour equilibra perfeitamente esses dois lados, proporcionando momentos de humor genuíno sem perder a carga emocional. Sua interação com Natasha e Helena revela nuances de uma relação familiar imperfeita, mas ainda significativa. Rachel Weisz interpreta Melina Vostokov, uma cientista brilhante e ex-agente da Sala Vermelha. Weisz traz elegância e complexidade à personagem, que inicialmente parece distante e pragmática, mas aos poucos revela camadas mais profundas. Melina é uma figura ambígua. Ao mesmo tempo em que contribuiu para o sistema opressor da Sala Vermelha, também demonstra afeto genuíno por Natasha e Helena. A atuação de Weisz destaca essa dualidade, mostrando uma mulher que fez escolhas difíceis em um ambiente brutal. Sua presença adiciona maturidade à narrativa, e suas interações com o restante do elenco ajudam a construir a dinâmica familiar central do filme. O antagonista principal é interpretado por Ray Winstone, no papel de Dreykov. Winston dá vida a um vilão frio, manipulador e profundamente perturbador. Dreykov representa o abuso de poder em sua forma mais extrema, controlando e explorando jovens mulheres para seus próprios fins. A atuação de Winston é contida,
mas eficaz, transmitindo uma sensação constante de ameaça. Ele não é um vilão carismático no sentido tradicional, mas sua presença é essencial para estabelecer o tom sombrio do filme e justificar a jornada de redenção de Natasha. Um dos personagens mais intrigantes é Taskmaster, cuja identidade é mantida em segredo durante boa parte do filme. A personagem é interpretada fisicamente por Olga Kurilenko, que também revela sua identidade como Antonia Dreykov. Apesar de ter poucas falas, Kurilenko consegue transmitir dor e tragédia por meio de sua linguagem corporal. Taskmaster é uma figura quase mecânica, reflexo direto do controle mental imposto por Dreykov. A atuação exige mais expressão física do que verbal, e Kurilenko cumpre esse papel com precisão, especialmente nas cenas de combate. Quando a verdadeira identidade é revelada, a personagem ganha uma dimensão emocional mais profunda, simbolizando as consequências das ações passadas de Natasha. Outro nome importante no elenco é O.T. Fagbenle, que interpreta Rick Mason. Mason atua como um aliado de Natasha, fornecendo recursos e apoio logístico durante sua fuga. Embora seu tempo de tela seja limitado, Fagbenle traz carisma ao personagem, funcionando como uma presença confiável em meio ao caos. Sua atuação é mais discreta, mas ainda assim contribui para o desenvolvimento da protagonista, mostrando que Natasha não está completamente sozinha em sua jornada. William Hurt retorna como Thaddeus Ross, representando a autoridade governamental que persegue Natasha após os eventos de guerra civil. Hurt mantém a rigidez característica do personagem, simbolizando a pressão constante que Natasha enfrenta. Embora sua participação seja breve, ela é importante para contextualizar a situação da protagonista dentro do universo maior da Marvel. A jovem Natasha é interpretada por Ever Anderson, enquanto a jovem Helena é vivida por Violet McGraw. Ambas entregam performances convincentes, estabelecendo a base emocional da história logo no início do filme. Elas conseguem transmitir inocência e vulnerabilidade, tornando ainda mais impactante a transição para o treinamento brutal da Sala Vermelha. Essas atuações são essenciais para que o público compreenda a profundidade do trauma vivido pelas personagens adultas. O elenco de apoio também inclui diversas atrizes que interpretam as viúvas negras ao redor do mundo, cada uma trazendo autenticidade às cenas de ação e reforçando a escala global da organização. Essas performances, embora menos destacadas individualmente, contribuem para a construção de um ambiente opressivo e perigoso, onde a individualidade é suprimida em favor do controle absoluto. De maneira geral, o trabalho do elenco em Black Widow é marcado por uma forte coesão. As interações entre os personagens são naturais e carregadas de emoção, especialmente nas cenas que exploram o conceito de família. O filme poderia facilmente se apoiar apenas em suas sequências de ação, mas é o desempenho dos atores que eleva a narrativa, tornando-a mais envolvente e significativa. Cada membro do elenco traz algo único para o filme. Johansson oferece profundidade e encerramento para sua personagem. Pugh introduz uma nova energia e carisma. Harbour equilibra humor e drama. Wise adiciona complexidade. Winston estabelece uma ameaça real. E Kurilenko representa a tragédia das vítimas da Sala Vermelha. Juntos, eles criam um conjunto harmonioso que sustenta tanto os momentos mais intensos quanto os mais íntimos da história. Assim, o elenco de Black Widow não apenas cumpre seu papel, mas se destaca como um dos principais pontos fortes do filme,
contribuindo significativamente para sua recepção positiva e para o impacto duradouro da história dentro do universo cinematográfico da Marvel. Black Widow é um filme que ocupa um lugar curioso dentro do universo cinematográfico da Marvel. Lançado após anos de expectativa dos fãs, ele chega como uma espécie de despedida para Natasha Romanoff e, ao mesmo tempo, como uma ponte para novas histórias. A pergunta sobre se vale a pena assistir depende bastante do que o espectador espera. Um espetáculo de ação típico da Marvel, uma exploração mais profunda de personagens ou apenas entretenimento leve. No entanto, ao analisar seus elementos com cuidado, é possível entender melhor seus pontos fortes e suas limitações. Um dos maiores méritos do filme está na construção emocional da protagonista. Diferente de muitas outras produções da franquia, aqui a narrativa desacelera em vários momentos para explorar o passado de Natasha, seus traumas e sua busca por redenção. Isso torna o filme mais íntimo e pessoal. Ao invés de uma ameaça global gigantesca, o foco recai sobre conflitos internos e relações humanas. Esse aspecto pode agradar quem busca algo mais emocional dentro do gênero de super-heróis, mas também pode decepcionar quem espera uma escala épica, semelhante a filmes como Vingadores Ultimato. A performance de Scarlett Johansson é, sem dúvida, o coração do filme. Ela já estava confortável no papel, mas aqui demonstra nuances que antes não tinham tanto espaço. Sua interpretação transmite cansaço, arrependimento e, ao mesmo tempo, determinação. É uma atuação que humaniza a personagem e reforça a ideia de que, apesar de não ter superpoderes, Natasha é uma das figuras mais resilientes do universo Marvel. Essa profundidade emocional ajuda a sustentar o filme, especialmente nos momentos em que o ritmo desacelera. Outro destaque significativo é Florence Pugh como Yelena Belova. Sua presença traz energia nova e muitas vezes rouba a cena. Yelena é sarcástica, direta e emocionalmente aberta, funcionando como um contraste perfeito para Natasha. A química entre as duas personagens é convincente e proporciona alguns dos momentos mais memoráveis do filme, tanto em termos de humor quanto de emoção. Para muitos espectadores, Yelena acaba sendo o elemento mais cativante da história, o que também indica o potencial da personagem para o futuro da franquia. No entanto, nem tudo funciona perfeitamente. O vilão Dreykov, interpretado por Ray Winstone, é frequentemente apontado como um dos pontos mais fracos. Embora represente uma ameaça real e tenha um papel importante na história, ele carece de profundidade e desenvolvimento. Sua motivação é relativamente simples, e o filme não dedica tempo suficiente para explorar sua psicologia de maneira mais complexa. Isso faz com que ele pareça mais uma ferramenta narrativa do que um personagem memorável. Já a Taskmaster é um caso interessante. A ideia de um adversário capaz de copiar os movimentos de qualquer oponente é extremamente atraente do ponto de vista visual e conceitual. As cenas de luta envolvendo esse personagem são bem coreografadas e trazem dinamismo à ação. No entanto, a forma como a identidade de Taskmaster é revelada dividiu opiniões. Para alguns, a escolha adiciona uma camada trágica à história. Para outros, representa uma oportunidade desperdiçada de explorar melhor um personagem icônico dos quadrinhos. Visualmente, o filme mantém o padrão de qualidade da Marvel. As cenas de ação são bem executadas, com destaque para perseguições e combates corpo a corpo. Diferente de outros filmes da franquia que dependem excessivamente de efeitos visuais grandiosos, Black Widow aposta mais em sequências práticas e coreografias físicas,
o que dá uma sensação mais realista dentro do contexto de super-heróis. Ainda assim, em alguns momentos, especialmente no clímax, o filme recorre a exageros típicos do gênero, o que pode quebrar um pouco a imersão para espectadores mais críticos. O ritmo da narrativa também merece atenção. O início do filme é bastante envolvente, especialmente com a introdução da infância de Natasha e Helena. Essa parte estabelece uma base emocional sólida e cria empatia imediata com as personagens. No entanto, o desenvolvimento no meio do filme pode parecer irregular para alguns espectadores. Há momentos em que a história avança rapidamente, seguidos por trechos mais lentos, focados em diálogos e relações. Essa oscilação pode afetar a experiência, dependendo do gosto pessoal de quem assiste. Um dos temas centrais do filme é a ideia de família. Mesmo sendo uma família falsa, formada por agentes em missão, os laços entre Natasha e Helena, Alexei e Melina acabam se mostrando genuínos. Essa abordagem adiciona profundidade à narrativa e diferencia o filme de outras produções mais focadas apenas em ação. O desenvolvimento dessas relações é, em muitos aspectos, o que sustenta o interesse do público ao longo da história. Outro ponto relevante é o tom do filme. Ele equilibra momentos de humor com temas mais sombrios, como controle mental, abuso e perda de identidade. Essa mistura é característica da Marvel, mas aqui o lado mais sério ganha mais espaço do que o habitual. Isso pode ser visto como um ponto positivo, pois dá mais peso à história, mas também pode surpreender quem espera algo mais leve e descontraído. Em termos de impacto dentro do universo cinematográfico da Marvel, Black Widow funciona mais como uma peça complementar do que essencial. Ele não altera drasticamente os rumos da franquia, mas aprofunda a compreensão de uma personagem importante e introduz elementos que podem ser explorados no futuro. Para quem acompanha todos os filmes da Marvel, ele é praticamente obrigatório. Já para espectadores casuais, pode ser visto como uma história independente, sem necessidade de grande conhecimento prévio. Então, afinal, vale a pena assistir? A resposta é sim, mas com algumas ressalvas. Se você aprecia filmes de ação com foco em personagens, Black Widow certamente oferece uma experiência satisfatória. A atuação de Scarlett Johansson, a introdução de Helena e os momentos emocionais fazem o filme se destacar. Por outro lado, se você procura uma narrativa inovadora ou um vilão marcante, pode sair um pouco decepcionado. O filme também é especialmente significativo como encerramento da jornada de Natasha Romanoff. Mesmo que tenha sido lançado após eventos que já determinaram o destino da personagem, ele oferece um senso de fechamento emocional. Para fãs de longa data, isso por si só já é um motivo forte para assistir. Em resumo, Black Widow é um filme sólido, com boas atuações, ação competente e uma abordagem mais emocional do que o padrão da Marvel. Ele não reinventa o gênero, nem atinge o mesmo impacto de outros grandes títulos da franquia, mas cumpre bem seu papel. É uma obra que vale a pena assistir, especialmente para quem já está investido no universo Marvel, ou tem interesse em histórias centradas em personagens complexos. Black Widow apresenta um trabalho de efeitos visuais, VFX, e computação gráfica, CGI, que segue o alto padrão já estabelecido pelo universo cinematográfico da Marvel, mas com algumas particularidades que o diferenciam de outros filmes da franquia. Ao invés de depender exclusivamente de cenários completamente digitais e batalhas cósmicas, o filme busca um equilíbrio mais evidente entre efeitos práticos e digitais, criando uma estética que combina realismo físico
com o espetáculo visual. Um dos aspectos mais interessantes do uso de VFX no filme é a tentativa de manter a ação mais pé no chão. Como Natasha Romanoff não possui superpoderes, as sequências de combate são baseadas em habilidades físicas, coreografias detalhadas e movimentos plausíveis. Isso significa que muitos dos efeitos visuais são utilizados de maneira invisível, servindo para aprimorar cenas reais ao invés de substituí-las completamente. Correções de cenário, remoção de cabos, ajustes de iluminação e composição digital são amplamente utilizados para tornar as cenas mais fluídas e realistas, sem que o espectador perceba diretamente. Ao mesmo tempo, o filme não abandona os elementos mais grandiosos característicos da Marvel. Um exemplo claro disso é a base aérea da Sala Vermelha, uma instalação massiva que permanece suspensa nos céus. Esse cenário é praticamente todo criado com CGI, exigindo um trabalho detalhado de modelagem 3D, texturização e iluminação. A equipe de efeitos visuais construiu uma estrutura que parece funcional e crível, com áreas internas complexas, corredores, salas de controle e superfícies metálicas que refletem luz de maneira realista. A interação dos personagens com esse ambiente digital é cuidadosamente planejada para manter a imersão. As cenas de ação envolvendo veículos também se destacam no uso de VFX. Perseguições em estradas, colisões e explosões são frequentemente uma combinação de efeitos práticos e digitais. Em muitos casos, carros reais são utilizados durante as filmagens, enquanto elementos adicionais, como destruição ampliada, fragmentos e efeitos de impacto, são inseridos digitalmente. Esse tipo de abordagem híbrida permite que o filme mantenha uma sensação de peso e impacto físico, algo que às vezes se perde em produções excessivamente digitais. O personagem Taskmaster é outro exemplo importante do uso de CGI. Embora o figurino seja físico, muitos de seus movimentos são aprimorados digitalmente, para enfatizar sua habilidade de imitar estilos de luta. Pequenos ajustes são feitos para tornar suas ações mais precisas e quase mecânicas, reforçando a ideia de que ele é uma espécie de espelho dos outros combatentes. Além disso, o visor do capacete e alguns detalhes da armadura recebem tratamento digital para criar uma aparência mais tecnológica e intimidadora. As sequências de luta são intensificadas por efeitos visuais que ampliam o impacto dos golpes. Embora a base seja coreografia real, o CGI é utilizado para adicionar velocidade, força e dinamismo. Isso inclui desde o aprimoramento de movimentos até a simulação de objetos sendo destruídos. O objetivo é tornar cada confronto mais visceral, sem perder completamente a sensação de realidade. Outro elemento relevante é o uso de CGI para recriar locações e ambientes. O filme se passa em diferentes partes do mundo, e nem todas as cenas são filmadas nos locais reais. Em muitos casos, cenários digitais são utilizados para expandir o ambiente ou substituir completamente o fundo. Cidades, paisagens e estruturas são recriadas com alto nível de detalhe, garantindo continuidade visual entre cenas filmadas em estúdio e em locações externas. A integração entre atores reais e ambientes digitais é feita através de técnicas avançadas de composição, iluminação e rastreamento de movimento. As explosões e efeitos de destruição também merecem destaque. Embora algumas explosões sejam práticas, muitas são ampliadas digitalmente para aumentar a escala e o impacto visual. Fragmentos, fumaça e ondas de choque são simulados em CGI,
permitindo um controle maior sobre a estética e a segurança durante as filmagens. Esse tipo de efeito é especialmente evidente no clímax do filme, quando a base aérea começa a colapsar. A sequência final, em particular, é um dos momentos mais intensos em termos de efeitos visuais. A destruição da base envolve múltiplas camadas de CGI, desde a fragmentação da estrutura até a queda dos personagens em meio aos destroços. A simulação de gravidade, vento e movimento é cuidadosamente trabalhada para criar uma sensação de caos controlado. Mesmo sendo uma cena altamente estilizada, ela mantém um certo nível de coerência visual, que ajuda a sustentar a imersão. O uso de doubles digitais também é significativo. Em cenas de ação mais perigosas ou fisicamente impossíveis, versões digitais dos personagens são utilizadas. Esses modelos são criados com base nos atores reais, utilizando técnicas de captura de movimento e escaneamento 3D. O desafio é garantir que essas versões digitais sejam indistinguíveis das performances reais, especialmente em movimentos rápidos ou em ângulos mais distantes. Além disso, o filme utiliza efeitos visuais para representar o controle mental das viúvas negras. Embora esse conceito não seja visualmente exagerado, há momentos em que o CGI é utilizado para sugerir a manipulação psicológica, seja através de mudanças sutis na expressão das personagens ou na forma como elas reagem ao ambiente. Esses detalhes ajudam a transmitir a perda de autonomia, sem recorrer a efeitos visuais excessivamente explícitos. A iluminação digital é outro componente essencial. Mesmo em cenas filmadas em estúdio, o CGI é utilizado para replicar condições de luz específicas, como o brilho do sol, reflexos metálicos ou iluminação artificial de ambientes internos. Isso garante consistência visual entre diferentes cenas e contribui para a sensação de realismo. Um ponto interessante é que, apesar da qualidade geral dos efeitos, há momentos em que o CGI se torna mais evidente. Isso ocorre principalmente em cenas com grande escala ou movimentos muito rápidos, onde a complexidade técnica pode resultar em uma aparência ligeiramente artificial. No entanto, esses momentos não comprometem significativamente a experiência geral, sendo comuns em produções desse porte. Comparado a outros filmes da Marvel, Black Widow pode parecer menos dependente de CGI massivo, mas isso é, na verdade, uma escolha estilística. O foco em combates corpo a corpo e espionagem exige uma abordagem diferente, onde os efeitos visuais servem mais como suporte do que como elemento central. Essa decisão contribui para uma identidade própria dentro da franquia. Outro aspecto importante é a colaboração entre diferentes estúdios de efeitos visuais. Produções desse nível geralmente envolvem várias equipes ao redor do mundo, cada uma responsável por partes específicas do filme. Isso exige uma coordenação cuidadosa para garantir consistência no estilo visual, na qualidade e na integração dos efeitos. O design visual da Sala Vermelha, por exemplo, envolve não apenas modelagem 3D, mas também conceitos artísticos que definem a aparência da tecnologia utilizada. Interfaces, painéis de controle e elementos holográficos são criados digitalmente para transmitir uma sensação de avanço tecnológico sem parecer completamente futurista. Em termos de som, embora não seja parte direta do CGI, ele complementa os efeitos visuais de maneira essencial. Impactos, explosões e movimentos são acompanhados por design de som que reforça a sensação de peso e intensidade. A combinação de áudio e imagem é crucial para que os efeitos visuais
sejam percebidos como convincentes. No geral, o trabalho de VFX e CGI em Black Widow é sólido e bem executado, mesmo que não seja revolucionário. Ele cumpre seu papel ao apoiar a narrativa e intensificar a ação, sem ofuscar completamente os elementos humanos da história. A escolha de equilibrar efeitos práticos e digitais é um dos pontos mais fortes, contribuindo para uma experiência mais tangível e envolvente. Assim, os efeitos visuais do filme demonstram não apenas competência técnica, mas também uma compreensão clara do tipo de história que está sendo contada. Em vez de buscar grandiosidade a qualquer custo, o filme utiliza o CGI como uma ferramenta para enriquecer a narrativa, mantendo o foco nos personagens e em suas jornadas. Black Widow teve um desempenho bastante interessante nas bilheterias mundiais, especialmente considerando o contexto em que foi lançado. O filme chegou aos cinemas em 2021, em um período ainda fortemente impactado pela pandemia de Covid-19, o que influenciou diretamente tanto a arrecadação quanto a estratégia de distribuição. Além disso, ele marcou um momento de transição importante na indústria, com o uso simultâneo de lançamento nos cinemas e em streaming, algo que afetou profundamente seus resultados financeiros e a forma como o sucesso foi medido. No que diz respeito ao box office tradicional, o filme arrecadou aproximadamente 379 milhões de dólares em todo o mundo. Desse total, cerca de 183,6 milhões vieram da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, enquanto aproximadamente 196 milhões foram gerados em mercados internacionais. Esses números mostram um desempenho sólido, mas que, ao mesmo tempo, fica abaixo de outros grandes filmes do universo Marvel, lançados antes da pandemia. Isso não necessariamente indica fracasso, mas sim uma adaptação às circunstâncias do período, incluindo restrições de público, fechamento de cinemas em alguns países e mudanças no comportamento dos espectadores. Um dos pontos mais marcantes do desempenho do filme foi sua estreia. No fim de semana de lançamento, Black Widow arrecadou cerca de 80 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos, tornando-se a maior abertura doméstica desde o início da pandemia. Globalmente, o valor ultrapassou 200 milhões de dólares no primeiro fim de semana, o que demonstrou o forte interesse do público e a força da marca Marvel, mesmo em um cenário adverso. No entanto, o desempenho ao longo das semanas seguintes apresentou quedas relativamente acentuadas. Isso pode ser explicado por diversos fatores, incluindo a disponibilidade simultânea no streaming, o aumento da pirataria e a cautela do público em relação a idas ao cinema. Diferente de lançamentos tradicionais, onde a arrecadação se sustenta por várias semanas, Black Widow teve um comportamento mais concentrado nos primeiros dias. Um fator crucial que diferencia esse filme de outros é o modelo híbrido de lançamento. Além de estrear nos cinemas, ele também foi disponibilizado no Disney Plus, através do sistema Premier Access, que exigia pagamento adicional. Apenas no fim de semana de estreia, o filme gerou mais de 60 milhões de dólares em receitas nesse formato digital. Isso foi algo praticamente inédito para um blockbuster desse porte, e mostrou que o streaming poderia competir diretamente com o modelo tradicional de exibição. Quando se considera a soma das receitas de bilheteria com os ganhos do streaming, o desempenho financeiro do filme se torna ainda mais relevante. No primeiro fim de semana, por exemplo, o total combinado ultrapassou 215 milhões de dólares, evidenciando que o filme foi um sucesso dentro do novo modelo de distribuição adotado pela indústria naquele momento. Outro aspecto importante é que o filme não foi lançado em todos os mercados globais
da mesma forma que outros títulos da Marvel, especialmente na China, que costuma ser um dos maiores mercados para blockbusters. A ausência desse mercado impactou diretamente o total arrecadado mundialmente, limitando o potencial de bilheteria do filme. Além disso, o contexto da pandemia também afetou o comportamento do público. Muitas pessoas ainda evitavam cinemas, enquanto outras preferiam assistir ao filme no conforto de casa. Esse cenário contribuiu para uma mudança significativa na forma como o sucesso de um filme passou a ser avaliado, incluindo não apenas bilheteria, mas também desempenho em plataformas digitais. Passando para o mercado de home media, Black Widow também apresentou resultados interessantes. Após seu lançamento inicial, o filme foi disponibilizado em formatos físicos, como DVD e Blu-ray, além de continuar acessível no streaming. As vendas domésticas de mídia física nos Estados Unidos geraram cerca de 23 milhões de dólares, somando DVDs e Blu-rays. Embora esse valor seja menor do que em décadas anteriores, devido à queda geral no consumo de mídia física, ele ainda representa uma fonte relevante de receita. O lançamento em home media também incluiu versões digitais para compra e aluguel, ampliando ainda mais o alcance do filme. Esse tipo de distribuição permite que o público tenha acesso contínuo ao conteúdo, mesmo após o período de exibição nos cinemas. Além disso, versões em alta definição e com conteúdos extras, como bastidores e cenas deletadas, são frequentemente utilizadas para atrair fãs mais dedicados. Um ponto importante a destacar é que o lançamento simultâneo nos cinemas e no streaming gerou controvérsia dentro da indústria. Houve discussões sobre o impacto desse modelo na arrecadação tradicional e até disputas contratuais envolvendo remuneração baseada em bilheteria. Isso mostra como Black Widow não foi apenas um filme, mas também um caso de estudo sobre a evolução da distribuição cinematográfica. Em termos de desempenho comparativo, o filme pode ser considerado um sucesso moderado dentro do contexto em que foi lançado. Em circunstâncias normais, sem pandemia e com lançamento exclusivo nos cinemas, é provável que tivesse alcançado números significativamente maiores. No entanto, dentro das limitações enfrentadas, ele conseguiu atrair um grande público e gerar receitas substanciais, tanto nas bilheterias quanto no digital. Outro aspecto relevante é o impacto do filme na recuperação da indústria cinematográfica. Seu lançamento foi visto como um teste importante para avaliar o retorno do público aos cinemas. O forte desempenho inicial indicou que ainda havia grande interesse por experiências cinematográficas, especialmente para grandes produções. Além disso, o sucesso no streaming reforçou a ideia de que o futuro da indústria pode envolver modelos híbridos, combinando diferentes formas de distribuição. Isso abriu caminho para que outros estúdios experimentassem estratégias semelhantes, adaptando-se às novas demandas do público. Do ponto de vista financeiro geral, Black Widow demonstrou que é possível alcançar bons resultados mesmo em um cenário desafiador, desde que haja flexibilidade na forma de distribuição. A combinação de bilheteria, streaming e vendas em home media criou um modelo mais diversificado de receita, reduzindo a dependência exclusiva dos cinemas. Em resumo, o desempenho de Black Widow nas bilheterias e no mercado de home media reflete um momento de transformação na indústria do entretenimento. Com quase 380 milhões de dólares arrecadados mundialmente, forte estreia e receitas significativas no streaming e em mídia física, o filme conseguiu se destacar, mesmo em condições adversas. Mais do que números, ele representa uma mudança de paradigma, mostrando que o sucesso de um filme moderno não pode mais ser medido apenas pelas bilheterias tradicionais.
A integração entre cinema, streaming e mídia doméstica passou a ser essencial, e Black Widow foi um dos primeiros grandes exemplos dessa nova realidade. Black Widow é um filme que divide opiniões, justamente por equilibrar qualidades muito sólidas com algumas limitações evidentes. Ao analisar seus pontos positivos e negativos, fica claro que ele é uma produção competente, mas que não atinge todo o potencial que poderia dentro do universo cinematográfico da Marvel. Ainda assim, oferece uma experiência interessante, especialmente para quem já acompanha a jornada de Natasha Romanoff. Começando pelos pontos positivos, um dos maiores destaques do filme é o desenvolvimento da protagonista. Durante anos, Natasha foi uma personagem importante, mas frequentemente secundária em histórias maiores. Aqui, finalmente, ela ganha profundidade emocional e espaço narrativo. O filme explora seu passado, seus traumas e sua busca por redenção de maneira mais direta. Isso permite que o público compreenda melhor suas motivações e suas escolhas ao longo da franquia. Essa abordagem mais íntima é um diferencial importante, especialmente para um gênero que costuma priorizar ação sobre desenvolvimento de personagem. Outro ponto extremamente positivo é a introdução de Yelena Belova. A personagem traz uma nova energia ao filme, combinando humor, vulnerabilidade e intensidade emocional. Sua dinâmica com Natasha é um dos pilares da narrativa. As interações entre as duas são naturais e carregadas de emoção, o que ajuda a sustentar o filme mesmo nos momentos em que a ação diminui. Além disso, Yelena se destaca como uma personagem com potencial para o futuro, o que adiciona valor ao filme dentro do universo maior da Marvel. A química entre o elenco também merece destaque. A relação entre Natasha, Yelena, Alexei Shostakov e Melina Vostokov constrói uma ideia de família disfuncional, que é ao mesmo tempo divertida e emocionalmente envolvente. Mesmo sendo uma família formada por circunstâncias artificiais, o filme consegue transmitir um senso genuíno de conexão entre os personagens. Isso adiciona camadas à história e diferencia o filme de outras produções mais focadas apenas em ação. Em termos de ação, o filme também apresenta pontos fortes. As cenas de combate corpo a corpo são bem coreografadas e mantêm um estilo mais realista em comparação com outros filmes da Marvel. Como Natasha não possui superpoderes, as lutas são mais físicas e estratégicas, o que pode ser mais envolvente para o público. As perseguições e confrontos são dinâmicos e mantêm o ritmo da narrativa, especialmente nos primeiros atos do filme. Outro aspecto positivo é o tom mais sério em determinados momentos. O filme aborda temas como controle mental, exploração e perda de identidade. Embora ainda mantenha o humor característico da Marvel, ele se permite explorar questões mais sombrias, o que adiciona peso à história. Esse equilíbrio entre leveza e seriedade é bem executado na maior parte do tempo. Visualmente, o filme também cumpre bem seu papel. Os efeitos especiais e o design de produção são consistentes com o padrão da Marvel, criando ambientes convincentes e cenas de ação impactantes. A escolha de combinar efeitos práticos com CGI contribui para uma sensação maior de realismo em várias sequências. No entanto, apesar desses pontos positivos, o filme também apresenta algumas limitações importantes. Um dos principais problemas está no vilão Dreykov. Embora ele represente uma ameaça significativa dentro da narrativa, sua construção é relativamente superficial. Falta profundidade em suas motivações e desenvolvimento, o que o torna menos memorável em comparação com outros antagonistas da Marvel. Ele cumpre sua função na história, mas não deixa um impacto duradouro.
Outro ponto negativo está na forma como o personagem Taskmaster é utilizado. A ideia do personagem é extremamente interessante, especialmente sua habilidade de copiar estilos de luta. No entanto, sua execução no filme gerou controvérsia. A falta de desenvolvimento e a maneira como sua identidade é revelada não agradaram a todos os espectadores. Para muitos, o personagem poderia ter sido explorado de forma mais rica e significativa. O timing do lançamento também é frequentemente citado como uma fraqueza. O filme foi lançado após eventos importantes que já haviam determinado o destino de Natasha dentro do universo Marvel. Isso reduz parte do impacto emocional, já que o público já conhece o desfecho da personagem. Como resultado, o filme pode parecer menos urgente ou essencial dentro da cronologia geral. Além disso, o roteiro apresenta alguns problemas de ritmo. Embora o início seja forte e envolvente, o desenvolvimento no meio do filme pode parecer irregular. Há momentos em que a narrativa desacelera significativamente, seguidos por sequências de ação intensas. Essa oscilação pode afetar a fluidez da experiência para alguns espectadores. Outro aspecto que pode ser considerado negativo é o fato de o filme seguir uma fórmula relativamente familiar da Marvel. Embora tenha elementos próprios, ele ainda utiliza estruturas narrativas já conhecidas, como confrontos finais grandiosos e resoluções previsíveis. Para quem busca inovação dentro do gênero, isso pode ser um ponto de decepção. O clímax do filme também é um ponto de discussão. Enquanto algumas partes são visualmente impressionantes, outras podem parecer exageradas ou menos coerentes com o tom mais realista estabelecido anteriormente. Essa mudança de escala pode causar uma leve desconexão para alguns espectadores. Além disso, alguns personagens secundários não recebem desenvolvimento suficiente. Embora o foco esteja corretamente em Natasha e Helena, outros elementos da história poderiam ter sido mais explorados para enriquecer ainda mais a narrativa. Apesar dessas falhas, é importante reconhecer que muitos dos pontos negativos não comprometem completamente a experiência. O filme ainda consegue entregar uma história envolvente, com momentos emocionais fortes e ação de qualidade. Ele pode não ser um dos melhores filmes da Marvel, mas está longe de ser um dos piores. Outro ponto positivo que merece ser reforçado é o encerramento emocional da jornada de Natasha. Mesmo que o filme tenha sido lançado fora da ordem cronológica ideal, ele ainda oferece uma sensação de fechamento para a personagem. Isso é especialmente significativo para fãs que acompanharam sua trajetória ao longo dos anos. Também vale destacar que o filme funciona bem como uma ponte para o futuro. A introdução de novos personagens e elementos narrativos cria possibilidades para histórias futuras dentro do universo Marvel. Isso adiciona relevância ao filme, mesmo que ele não seja essencial para a compreensão geral da franquia. No geral, Black Widow é um filme que se apoia fortemente em seus personagens e nas relações entre eles. Seus pontos positivos, como atuações, desenvolvimento emocional e dinâmica familiar, são suficientes para compensar suas falhas em áreas como vilões e inovação narrativa. Em conclusão, os pontos positivos e negativos do filme coexistem de forma equilibrada. Ele não é uma obra perfeita, mas também não pretende ser revolucionário. É um filme sólido, que entrega entretenimento de qualidade e aprofunda uma personagem importante. Para muitos espectadores, isso já é mais do que suficiente para torná-lo uma experiência válida. Black Widow é uma produção que se destaca não apenas por sua história e elenco, mas também pelo trabalho criativo por trás das câmeras.
A direção e o roteiro desempenham um papel fundamental na construção do tom do filme, que busca equilibrar a ação intensa com uma abordagem mais emocional e centrada nos personagens. Entender quem são os responsáveis por essas áreas ajuda a compreender melhor as escolhas narrativas e estilísticas presentes no longa. A direção do filme ficou a cargo de Cate Shortland, uma cineasta australiana conhecida por seu trabalho em filmes independentes, com forte foco psicológico e emocional. Antes de assumir Black Widow, Shortland já havia dirigido produções aclamadas como Lore e Berlin Syndrome, que exploram temas como trauma, sobrevivência e identidade. Sua escolha para dirigir um filme da Marvel foi considerada interessante, justamente por trazer uma sensibilidade diferente para o gênero de super-heróis. O estilo de direção de Cate Shortland se reflete claramente em Black Widow. Ao invés de focar apenas no espetáculo visual, ela busca aprofundar os aspectos humanos da história, especialmente no que diz respeito à protagonista Natasha Romanoff. Shortland enfatiza o passado traumático de Natasha e a forma como isso moldou sua personalidade. Essa abordagem dá ao filme um tom mais introspectivo em vários momentos, algo que não é tão comum em produções desse tipo. Um dos elementos mais marcantes da direção é a forma como a relação entre Natasha e Helena Belova é construída. Shortland utiliza diálogos mais naturais, momentos de silêncio e interações cotidianas para desenvolver a dinâmica entre as duas personagens. Isso cria uma sensação de autenticidade que fortalece o impacto emocional da história. Mesmo em meio a cenas de ação, a diretora encontra espaço para explorar essas conexões humanas. Além disso, Cate Shortland também demonstra habilidade na condução das cenas de ação. Embora não tenha um histórico extenso com grandes produções de ação, ela consegue entregar sequências dinâmicas e bem estruturadas. O diferencial está no fato de que essas cenas não são apenas visualmente impressionantes, mas também servem ao desenvolvimento dos personagens. Cada confronto tem um propósito narrativo, seja para mostrar a habilidade de Natasha ou para aprofundar o conflito com outros personagens. Outro aspecto importante da direção é o tom visual do filme. Shortland opta por uma estética que mistura realismo com elementos estilizados. As cores, a iluminação e a composição das cenas ajudam a criar uma atmosfera que reflete tanto o passado quanto o presente das personagens. Em algumas sequências, especialmente as que remetem à infância de Natasha, há uma sensação quase melancólica, enquanto outras cenas são mais vibrantes e intensas. No entanto, a direção também enfrenta desafios típicos de um filme da Marvel. Existe uma necessidade de manter consistência com o restante do universo cinematográfico, o que pode limitar certas escolhas criativas. Em alguns momentos, o estilo mais pessoal de Shortland parece dar lugar a uma abordagem mais convencional, especialmente nas cenas finais de grande escala. Ainda assim, sua influência é perceptível e contribui para diferenciar o filme de outras produções da franquia. Passando para o roteiro, ele foi escrito por Eric Pearson, com contribuição de Jac Schaeffer e Ned Benson. Cada um desses roteiristas traz uma perspectiva diferente, o que resulta em uma narrativa que combina elementos de ação, drama e humor. Eric Pearson é conhecido por seu trabalho em outros projetos da Marvel, o que o torna familiar com o tom e a estrutura desse universo. Em Black Widow, ele constrói uma história que se encaixa dentro da cronologia já estabelecida. Ao mesmo tempo,
em que tenta expandir o passado da protagonista. Seu roteiro equilibra momentos de ação com diálogos que exploram as relações entre os personagens. Jac Schaeffer, por sua vez, contribui com uma abordagem mais focada em personagens e emoções. Ela é conhecida por seu trabalho em histórias que exploram relações humanas de forma mais profunda, e isso se reflete especialmente nas interações entre Natasha e Helena. A presença de Schaeffer no processo de escrita ajuda a dar mais autenticidade às dinâmicas familiares do filme. Já Ned Benson traz uma sensibilidade mais dramática ao roteiro. Seu trabalho anterior frequentemente aborda temas como relacionamentos complexos e conflitos internos, o que complementa a proposta de Black Widow. A combinação desses 3 roteiristas resulta em um roteiro que tenta equilibrar múltiplos tons e objetivos. Um dos pontos fortes do roteiro é a forma como ele aborda o passado de Natasha. A história não apenas menciona eventos anteriores, mas os explora de maneira mais detalhada, oferecendo contexto para suas ações ao longo da franquia. Isso ajuda a enriquecer a personagem e a torná-la mais tridimensional. Outro aspecto positivo é o desenvolvimento da relação entre Natasha e Helena. O roteiro dedica tempo suficiente para construir essa conexão, permitindo que o público se envolva emocionalmente com as personagens. Os diálogos entre elas são um dos destaques do filme, combinando humor, sinceridade e momentos de tensão. No entanto, o roteiro também apresenta algumas limitações. Um dos principais problemas está na construção do antagonista. Embora Dreykov seja central para a história, ele não recebe o mesmo nível de desenvolvimento que as protagonistas. Isso faz com que o conflito principal pareça menos complexo do que poderia ser. Além disso, a estrutura narrativa segue um padrão bastante familiar para filmes da Marvel. Isso não é necessariamente um problema, mas pode dar a sensação de previsibilidade em alguns momentos. Certos eventos e resoluções são antecipados com facilidade, o que reduz o impacto de algumas cenas. Outro ponto que pode ser considerado uma fraqueza é o equilíbrio entre os diferentes tons do filme. Enquanto algumas partes são mais sombrias e dramáticas, outras adotam um tom mais leve e humorístico. Embora essa mistura seja comum na Marvel, nem sempre a transição entre esses tons é completamente suave. Apesar dessas limitações, o trabalho conjunto da direção e do roteiro consegue criar uma experiência coesa. Cate Shortland traz uma visão mais humana e introspectiva, enquanto os roteiristas constroem uma narrativa que combina ação e emoção. Essa colaboração resulta em um filme que, embora não seja perfeito, oferece uma abordagem diferenciada dentro do gênero. Outro aspecto interessante é como a direção e o roteiro trabalham juntos para explorar o tema da família. A ideia de uma família falsa, que se torna real ao longo do tempo, é central para a história. Tanto a direção quanto o roteiro dedicam atenção a esse tema, criando momentos que são ao mesmo tempo tocantes e significativos. Em termos de impacto, o trabalho de Cate Shortland e dos roteiristas contribui para dar ao filme uma identidade própria. Ele pode não ser o mais inovador dentro do universo Marvel, mas se destaca por sua abordagem mais centrada nos personagens e nas emoções. No geral, a direção e o roteiro de Black Widow mostram um esforço claro para equilibrar as expectativas de um blockbuster com a necessidade de contar uma história mais pessoal. Esse equilíbrio nem sempre é perfeito, mas resulta em um filme que consegue se destacar em meio a outras produções do gênero. Assim, ao analisar os responsáveis por trás das câmeras, fica evidente que Black Widow é fruto de uma colaboração
entre diferentes estilos e visões criativas. Essa diversidade é, ao mesmo tempo, uma de suas maiores forças e um dos fatores que contribuem para suas pequenas inconsistências. Ainda assim, o resultado final é uma obra que oferece tanto entretenimento quanto profundidade emocional. Black Widow apresenta uma abordagem musical que se destaca dentro do universo cinematográfico da Marvel, por adotar um tom mais sombrio, introspectivo e emocional. A trilha sonora desempenha um papel essencial na construção da atmosfera do filme, ajudando a transmitir tanto a tensão das cenas de ação quanto a profundidade psicológica dos personagens, especialmente de Natasha Romanoff. A composição da trilha ficou a cargo de Lorne Balfe, um compositor escocês conhecido por seu trabalho em filmes de ação e produções de grande escala. Balfe já havia colaborado com diversos projetos importantes, trazendo uma combinação de música orquestral tradicional com elementos eletrônicos modernos. Em Black Widow, ele utiliza essa experiência para criar uma trilha que equilibra intensidade e emoção, ao mesmo tempo em que reflete o passado sombrio da protagonista. Um dos aspectos mais marcantes da trilha sonora é o uso de tons graves e de edicaduras densas. Desde os primeiros minutos do filme, a música estabelece uma sensação de desconforto e tensão. Isso é especialmente evidente na sequência inicial, que retrata a infância de Natasha e Helena Belova. A trilha nesse momento não busca grandiosidade, mas sim um impacto emocional profundo, utilizando sons minimalistas e uma progressão lenta para criar uma atmosfera quase perturbadora. Essa escolha musical reforça o tom mais sério do filme. Ao contrário de outras produções da Marvel, que frequentemente utilizam temas heróicos e vibrantes, Black Widow aposta em uma abordagem mais contida. A música muitas vezes atua de forma sutil, quase invisível, mas sempre presente, guiando as emoções do espectador sem se tornar excessivamente dominante. Outro elemento importante da trilha é a incorporação de influências eletrônicas. Lorne Balfe utiliza sintetizadores e efeitos digitais para criar uma sonoridade moderna, que combina com o tema de espionagem do filme. Esses elementos são particularmente eficazes em cenas de perseguição e infiltração, onde a música ajuda a aumentar a sensação de urgência e perigo. A fusão entre instrumentos tradicionais e sons eletrônicos cria uma identidade sonora única, que diferencia o filme de outras trilhas do gênero. Além disso, a trilha sonora também se destaca pela forma como acompanha a jornada emocional de Natasha. Em momentos mais introspectivos, a música se torna mais suave e melancólica, utilizando cordas e notas prolongadas para transmitir vulnerabilidade. Esses trechos ajudam a humanizar a personagem, mostrando que por trás da fachada de espiã experiente, existe alguém marcado por traumas e arrependimentos. A relação entre Natasha e Helena também é refletida na música. Em cenas que envolvem as duas, a trilha frequentemente adota um tom mais leve ou emocional, destacando a conexão entre elas. Isso cria um contraste interessante com as sequências de ação, reforçando a importância do vínculo entre as personagens dentro da narrativa. Outro ponto relevante é o uso do silêncio. Em vários momentos do filme, a música é reduzida ou completamente removida, permitindo que os sons do ambiente e as performances dos atores ganhem destaque. Essa escolha aumenta o impacto de certas cenas, especialmente aquelas que envolvem diálogos importantes ou momentos de tensão emocional. As cenas de ação, por sua vez, são acompanhadas por composições mais intensas e rítmicas. Nessas sequências, Balfe utiliza batidas marcantes e progressões rápidas
para criar energia e dinamismo. A música não apenas acompanha a ação, mas também ajuda a intensificar a experiência, sincronizando-se com os movimentos dos personagens e os cortes da edição. Um exemplo claro disso são as lutas contra Taskmaster. A trilha nessas cenas enfatiza a natureza quase mecânica do personagem, utilizando padrões repetitivos e sons metálicos que refletem sua habilidade de imitar movimentos. Isso contribui para a construção de uma identidade sonora específica para o antagonista, tornando suas aparições mais impactantes. Além da trilha original, o filme também utiliza músicas já existentes para reforçar sua narrativa. A escolha mais notável é a canção Smells Like Teen Spirit, originalmente da banda Nirvana, reinterpretada em uma versão mais lenta e sombria pela cantora Malia J. Essa versão é utilizada na abertura do filme e estabelece imediatamente o tom emocional da história. A música, conhecida por sua energia rebelde, ganha uma nova dimensão ao ser apresentada de forma mais melancólica, refletindo a perda de inocência das personagens. Essa escolha musical é particularmente eficaz, porque conecta o espectador emocionalmente com a narrativa logo no início. A combinação de imagens e música cria uma sequência impactante, que se destaca como um dos momentos mais memoráveis do filme. É um exemplo de como a música pode ser utilizada não apenas como acompanhamento, mas como parte integrante da narrativa. Outro aspecto interessante da trilha sonora é sua consistência. Ao longo do filme, Lorne Balfe mantém uma identidade sonora clara, evitando mudanças bruscas de estilo que poderiam quebrar a imersão. Isso contribui para uma experiência mais coesa, onde a música se integra de forma natural à história. No entanto, a trilha também apresenta algumas limitações. Para alguns espectadores, ela pode parecer menos memorável em comparação com outros temas icônicos da Marvel. Enquanto filmes como Os Vingadores possuem músicas facilmente reconhecíveis, Black Widow opta por uma abordagem mais atmosférica, o que pode torná-la menos marcante fora do contexto do filme. Além disso, em certos momentos, a música pode parecer um pouco genérica, especialmente em cenas de ação mais convencionais. Embora seja eficaz em apoiar a narrativa, ela nem sempre se destaca como um elemento único ou inovador. Isso pode ser visto como uma consequência da necessidade de equilibrar estilo pessoal com as expectativas de uma grande produção de estúdio. Apesar dessas críticas, o trabalho de Lorne Balfe é, no geral, bastante sólido. Ele consegue criar uma trilha que se adapta às necessidades do filme, reforçando tanto a ação quanto os momentos emocionais. Sua abordagem demonstra uma compreensão clara do tom da história e das características dos personagens. Outro ponto positivo é a forma como a música contribui para a construção do ambiente. Seja em cenas ambientadas na Rússia, na Europa ou em outras locações, a trilha ajuda a estabelecer o clima de cada lugar, utilizando variações sutis de estilo e instrumentação. Em termos técnicos, a qualidade da produção sonora é alta. A mixagem de áudio garante que a música se integre perfeitamente com os diálogos e os efeitos sonoros, sem sobrecarregar a experiência. Isso é especialmente importante em um filme de ação, onde múltiplos elementos sonoros competem pela atenção do espectador. No geral, a trilha sonora de Black Widow cumpre um papel essencial na narrativa, mesmo que não seja o elemento mais chamativo do filme. Ela funciona como uma base emocional e atmosférica, sustentando a história e ajudando a transmitir suas nuances. Assim, o trabalho de Lorne Balfe pode ser visto como um exemplo de como a música no cinema nem sempre precisa ser grandiosa para ser eficaz. Em vez de buscar destaque constante,
ele opta por uma abordagem mais sutil e integrada, que serve à história e aos personagens de maneira consistente. Em conclusão, a trilha sonora de Black Widow é uma peça importante do filme, contribuindo para sua identidade e impacto emocional. Embora não seja a mais memorável dentro do universo Marvel, ela se destaca por sua coerência, sensibilidade e capacidade de reforçar os temas centrais da narrativa. O final do filme funciona como uma espécie de fechamento da história pessoal de Natasha Romanoff, ao mesmo tempo em que estabelece pontes para eventos futuros no universo cinematográfico Marvel. Para entender completamente o impacto do encerramento, é necessário analisar os eventos-chave, o desenvolvimento dos personagens e a forma como o filme equilibra ação com emoção. Ao longo do filme, Natasha enfrenta não apenas ameaças externas, como o vilão Dreykov e o Taskmaster, mas também lida com questões internas relacionadas ao seu passado e às suas escolhas. O final do filme é construído em torno da ideia de resolução desses conflitos, buscando encerrar de forma coerente sua trajetória emocional e familiar. A narrativa leva a um confronto final, que não é apenas físico, mas também simbólico, representando a superação das feridas deixadas por seu passado, como agente da KGB e como viúva negra. A batalha final ocorre na sede da organização liderada por Dreykov, onde Natasha e Helena Belova e os outros membros de sua família disfuncional enfrentam os soldados da Red Room. Essa sequência é carregada de tensão e drama. As cenas de ação são cuidadosamente coreografadas, destacando tanto a habilidade de combate de Natasha quanto o desenvolvimento estratégico de Helena. A batalha também serve para ilustrar o crescimento das personagens, mostrando como elas aprenderam a trabalhar em equipe e a confiar umas nas outras, algo que Natasha raramente podia fazer no passado. Um elemento importante do desfecho é o confronto direto entre Natasha e Dreykov. A vilania de Dreykov é confrontada não apenas através da força física, mas também através da narrativa emocional construída ao longo do filme. Natasha se vê diante da possibilidade de finalmente desmantelar a Red Room, uma organização que foi responsável por sua formação, exploração e manipulação desde a infância. A derrota de Dreykov representa simbolicamente a superação de traumas antigos e a quebra do ciclo de controle e abuso que a persegue desde cedo. Paralelamente ao confronto principal, a relação entre Natasha e Helena atinge um ponto culminante. Durante o final, ambas personagens confrontam não apenas os inimigos externos, mas também as feridas emocionais que carregam. A dinâmica entre as duas evolui de rivalidade e desconfiança para uma conexão genuína de irmandade. É um momento central, pois reafirma que o filme, apesar de suas cenas de ação e suspense, está profundamente preocupado com os laços familiares e emocionais. E Helena emerge como uma figura importante, mostrando coragem e habilidade, e solidificando seu papel como herdeira do legado de Natasha, preparando-a para futuras histórias dentro do universo Marvel. Outro aspecto importante do final é o destino de Natasha. Embora o filme se passe cronologicamente antes dos eventos de Vingadores Ultimato, ele não ignora a importância de seu sacrifício futuro. A narrativa reforça a ideia de que Natasha está buscando redenção e tentando consertar erros do passado. Sua determinação em proteger aqueles que ama e desmantelar a Red Room reflete uma maturidade emocional que justifica plenamente sua trajetória heróica posterior. O encerramento, portanto,
funciona como um ponto de reflexão, mostrando que cada ação da protagonista está conectada ao seu legado como Vingadora. O final também apresenta uma resolução para Taskmaster. A identidade do personagem é revelada, e o confronto final com Taskmaster não é apenas uma luta física, mas também uma oportunidade de explorar a motivação e a complexidade da personagem. Embora Taskmaster seja inicialmente apresentado como uma ameaça imponente, o desfecho humaniza a personagem, adicionando nuances à sua função como antagonista. Isso ajuda a equilibrar a narrativa, evitando que o confronto final seja apenas uma exibição de habilidades físicas. A cena climática da destruição da Red Room é acompanhada de forte carga emocional e simbólica. A organização, que representa manipulação e opressão, é finalmente desmantelada, graças à coragem e determinação de Natasha e de sua equipe. Esse momento oferece um fechamento significativo, ao mesmo tempo em que reforça o tema central do filme: a busca por liberdade, identidade e reparação de injustiças passadas. A vitória não é apenas física, mas também moral e emocional, marcando a superação de décadas de trauma e exploração. Além do desfecho principal, o filme inclui elementos que apontam para futuras histórias, e Helena assume um papel mais proeminente, abrindo espaço para que ela se torne uma heroína independente. A narrativa sugere que, embora Natasha esteja fisicamente ausente nos eventos futuros, seu legado continuará a influenciar personagens e acontecimentos subsequentes. Esse tipo de desfecho é característico da Marvel, pois combina encerramento emocional com abertura para novas possibilidades dentro de um universo interconectado. Outro ponto relevante do final é o equilíbrio entre ação e emoção. Enquanto a batalha climática proporciona sequências visuais impactantes, a narrativa emocional não é negligenciada. Há momentos de diálogo, reflexão e conexão entre personagens que dão profundidade ao desfecho. Isso garante que o filme não seja apenas mais um longa de ação, mas sim uma história sobre identidade, sacrifício e laços familiares. A trilha sonora também desempenha papel crucial no encerramento. Durante as cenas finais, a música reforça tanto a tensão da batalha quanto a carga emocional da vitória. As escolhas sonoras de Lorne Balfe ajudam a intensificar o impacto dramático, criando uma experiência sensorial que combina perfeitamente com o arco narrativo das personagens. O resultado é um clímax que funciona em múltiplos níveis: físico, emocional e simbólico. O encerramento também oferece uma sensação de esperança e continuidade. Apesar dos desafios e perdas enfrentados, as personagens sobreviventes estão preparadas para enfrentar o futuro. E Helena, Melina e Alexei encontram uma forma de se reconectar e seguir adiante, sugerindo que a destruição da Red Room marca não apenas um fim, mas também um novo começo. Esse tipo de final é particularmente eficaz, pois evita um encerramento puramente sombrio e reforça temas de redenção e renovação. Do ponto de vista narrativo, o final de Black Widow é coeso e satisfatório. Ele amarra as principais linhas de trama: a destruição da Red Room, o confronto com Dreykov, a evolução de Helena e a jornada de Natasha, de maneira lógica e emocionalmente impactante. Ao mesmo tempo, mantém espaço para futuras histórias dentro do universo Marvel, equilibrando encerramento e continuidade. Em termos de impacto emocional, o final é significativo, porque transforma a história de Natasha de uma narrativa de espionagem e ação em uma história sobre família,
redenção e identidade. A protagonista não apenas derrota seus inimigos, mas também encontra uma forma de reconciliar seu passado, fortalecendo seu legado como heroína. Essa abordagem dá ao filme uma profundidade que muitas produções de ação não alcançam, reforçando o valor da personagem e o peso de sua história dentro da franquia. É um final que combina intensidade, emoção e significado, consolidando o filme como uma contribuição relevante e memorável dentro do universo Marvel.